Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. É o resumão do Marcão, meus alunos do 8º ano, capítulo 4, página 62. Movimentos de independência americanos, a independência dos Estados Unidos. Então olha só, nós vamos ver agora quais os fatores que colaboraram para a independência dos Estados Unidos. Nós vamos perceber o seguinte: os Estados Unidos, na verdade, ele tem na sua origem 13 colônias da Inglaterra. Colonos saem da Inglaterra e vão viver na América. Esses colonos têm uma situação peculiar. Eles irão para fundar colônias de povoamento. Diferente do Brasil, que foi uma colônia de exploração. Eles vêm com o objetivo de ficar. Então nós vamos encontrar uma gama muito grande de colonos, desde o agricultor até o banqueiro, ao industrial, o artesão, o professor, o médico, o advogado, todo tipo de pessoa que vai buscar uma nova vida na América. Muitas vezes porque sofriam perseguições políticas e perseguições religiosas na Inglaterra. Esses colonos, então, formarão colônias inglesas na América do Norte. E no século XVIII essas colônias irão se rebelar. Então que colônias seriam essas? Massachusetts, que depois é o Maine, que vai se desmembrar e vai formar um estado. New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Pensilvânia, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. São essas 13 colônias que irão formar, então, a colonização inglesa na América do Norte. Bom, até aí, sem problemas. Só que os colonos irão se rebelar contra a Inglaterra. O que vai provocar? Primeiro, os ideais iluministas, a filosofia do liberalismo, liberdade de pensamento e opinião, direito à propriedade. Na verdade, antes da própria Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha sua base toda em cima do iluminismo, base ideológica. E a independência americana também. E no Brasil nós vamos ver posteriormente a Conjuração Mineira também. Então o iluminismo é a base doutrinária dessas rebeliões. Liberdade de pensamento e opinião, direito à propriedade, impostos iguais, todos são iguais perante a lei, quer dizer, começam a buscar seus direitos. Então olha só, o que vai acontecer? Nessa época, nós vamos perceber que os colonos americanos, os ingleses na América, irão sofrer muita pressão da Inglaterra, e sempre envolvendo a questão financeira. Nesse momento, nós vamos encontrar nas 13 colônias líderes, pessoas que estavam no momento certo, na hora certa, no local certo. Esses indivíduos com uma capacidade muito grande de liderança, levaram o povo a se libertar do domínio inglês. Então nós vamos ter os chamados líderes, os pais fundadores dos Estados Unidos da América. George Washington, comandante do exército, 1776, onde ele passa a comandar o exército. Thomas Jefferson, ele vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Benjamin Franklin, que vai negociar o Tratado de Paris, que é, na verdade, o nascimento dos Estados Unidos em 1783. Nós vamos encontrar uma ilustração na página 67, citando e mostrando esses líderes, os pais fundadores dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América tem algo realmente muito admirável. Eles preservam muito a sua história e preservam muito os seus líderes. São gratos. Tá? Tanto aqueles que participaram de guerras, quanto aqueles que lutaram pela independência. E essa gratidão me chama muita atenção. É um povo que tem memória. Olha só, Monte Rushmore, Dakota do Sul. Lá foram feitas faces gigantes de até 20 metros, nós temos a foto lá na página 77, em homenagem a 4 presidentes americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt e Lincoln.
Esses indivíduos, na verdade, comandaram os Estados Unidos em momentos muito difíceis e são até hoje reconhecidos como, na verdade, os pais do povo americano. E você percebe muito essa relação de reconhecimento. O reconhecimento que o povo americano tem, por exemplo, com seus soldados da Segunda Guerra Mundial e com seus soldados hoje, até hoje, é impressionante. Causa, de certa forma, até uma pequena inveja. Gostaria muito que o nosso país fosse assim. Agora vou passar mais um conteúdo para vocês. Mas antes disso vou tomar um cafezinho. Volto já. Fui! Daí, rapaziada, voltei rapidinho, viu? É vapt-vupt, sou mágico. Olha só, a independência dos Estados Unidos luta pela independência. Como é que começa então essa luta? Começa a partir da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos vai envolver os colonos com os ingleses? Não. É uma guerra entre Inglaterra e França disputando colônias na América do Norte. 1-0 para a Inglaterra. A Inglaterra vai vencer a França. Só que a Inglaterra gastou demais nessa guerra, 7 anos. E ela resolveu que tinha que recuperar o gasto, que eu gastei. E o que eu vou fazer então? É o famoso pacto colonial. A colônia tem que fornecer tudo que a metrópole precisar. E para isso eu vou obrigar os colonos ingleses na América a pagar a conta. Como é que vai ser o pagamento dessa conta? Quais serão as medidas financeiras para os colonos? Nós veremos agora. É um absurdo atrás de absurdo. Olha só. Principais medidas. Primeira lei, a lei do açúcar. Taxou a importação do melado. Professor, mas peraí, melado? É para tomar o café da manhã? Não, rapaziada. O melado é para fazer cachaça. Só que eles eram mais sofisticados. Era o rum. Então o melado era usado para fazer rum. E o governo inglês taxou, quase que dobrou o preço do rum. E quem gostava de tomar um rumzinho já ficou sem a bebida. Era a bebida popular daquela época. Os colonos então se rebelaram contra isso. Olha só, a Guerra dos 7 Anos terminou em 1763. Eu fiz questão de colocar todas as datas para vocês. Olha só as datas aqui, ó. Vamos seguindo as datas. É tudo em sequência. Lei do selo taxou jornais e qualquer documento legal. Precisava de um documento, tinha que pagar uma taxa. Comprava um jornal, tinha que pagar uma taxa. Tudo era cobrado. Taxa para o governo. Não estou nem falando do preço do jornal. É taxa para o governo. Lei dos alojamentos. Isso aqui, na verdade, é uma afronta, né? Obrigava os colonos a cederem suas casas para os soldados britânicos. Inclusive, tinha que fazer a alimentação dos caras. Então você está numa cidade, chega lá um grupo de soldados, lá 100 soldados, a cidade tem que dar um jeito de alojar os caras e alimentar. Isso já criava uma disposição muito grande. Os colonos se sentiam usados. Né? Outro fator importante, Lei Declaratória, 1766. O governo britânico poderia legislar. O que é legislar? Fazer as leis. Fazer as leis para as colônias. E as leis têm que ser obedecidas. Senão você estará contra a lei. Contra a lei você pode ser punido. Perceberam? Isso é muito grave. Outra coisa que o governo inglês fez. Leis Townshend. Essas leis aqui cobravam impostos do chá, do papel, do vidro e do chumbo. Tudo tinha taxa. O que eles produziam e o que eles importavam. Lei do chá, 1773. Essa lei do chá é que vai desencadear, digamos assim, uma desobediência civil. Os colonos irão se rebelar contra os ingleses. A lei do chá proibia a negociação do chá que vinha importado da Índia. É o seguinte, o colono negociava diretamente a importação do chá. O chá era a bebida da época, né? Depois virá o café, mas era o chá. E o que aconteceu? Não podem mais negociar diretamente para importação. Quem quiser comprar agora vai ter que comprar primeiro dos ingleses.
Quer dizer, a Inglaterra vai comprar o chá e vai revender para os colonos, com um preço altíssimo. Isso provocou uma rebelião dos colonos, os comerciantes, que era uma imposição, eles não poderiam mais fazer qualquer tipo de importação para a colônia. Complicava. E o que os colonos fizeram? A revolta do chá, 16 de dezembro de 1773. Colonos de Boston, no porto de Boston, invadiram os navios ingleses que estavam até a boca de chá, que seria vendido, e simplesmente jogaram o carregamento no mar. Se vestiram lá de índios para jogar a culpa nos índios e botaram o carregamento no mar. Um prejuízo enorme. Se vocês olharem, tem uma ilustração ali na página 66. E isso criou um clima complicado que vai gerar a rebelião. Sempre existe o gatilho, aquele fator que provoca a desobediência civil que leva a uma rebelião. E muitas vezes não é nada muito grave. Aqui já vem acumulando, né? Eles já vinham acumulando várias situações que culminou então com a lei do chá que vai levar à revolta do chá. Vou tomar um chazinho e já volto. Um minutinho só. E daí, rapaziada, estava muito gostoso o chazinho, com uma bolachinha, estava ótimo. Vamos continuar. Olha só, luta pela independência. A última lei que foi realmente insuportável para os colonos é a chamada Leis Intoleráveis, 1774. Para conter os colonos, quando jogaram o chá lá dos navios ingleses, jogaram no mar, um prejuízo danado para as empresas britânicas, com o chá jogado no mar, ocorreu o fechamento do porto de Boston. Simplesmente fechar. Não sai, não entra mais navio nenhum. Eles queriam punir os colonos. E punição severa e julgamento para todo colono que se rebelar contra o governo britânico. Aí o bicho pegou. Os colonos se reuniram no primeiro congresso da Filadélfia, 1774. Olha a data das leis intoleráveis, olha a data aqui, na Pensilvânia. E elaboraram um protesto. Naquele momento, eles se organizaram com um documento, protestando. Naquele momento já era inevitável a guerra. A guerra, o processo de independência era inevitável. Eles estavam se baseando nos ideais ideais iluministas humanistas, que eram, na verdade, já os ideais da própria Revolução Francesa. Liberdade, justiça e combate à opressão política. Então, naquele momento, eles já tinham toda a estrutura ideológica, por que vão lutar? Para se livrar dos ingleses. As 13 colônias unidas. Elas têm uma certa autonomia, uma certa independência, mas nesse momento elas irão se unir. Bom, segundo o Congresso da Filadélfia, 1775, Pensilvânia. George Washington, que era, na verdade, um líder da Virgínia, é escolhido como comandante-geral do Exército Colonial, o Exército Revolucionário, que eles chamaram de Exército Continental. E a partir desse momento, guerra declarada, vai começar a luta pela independência. George Washington leu a Declaração de Independência 4 de julho de 1776. Ali as 13 colônias já estavam lutando por sua liberdade. Eles não queriam mais saber de nenhuma negociação. Diz assim a Declaração de Independência Americana: as 13 colônias se declaram Estados livres e independentes do governo britânico. A declaração toda vocês encontram no documento da página 67. Então, a partir dessa declaração de independência, começa a guerra, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Já volto. Fui! Professor voltando. É um foguete esse professor. Olha só. A luta de independência. A guerra de independência. Aí começou a guerra, acabou a conversa, não tem mais diálogo. É exército inglês, exército britânico contra exército dos colonos. 1775, 1781. Primeira batalha. Eu peguei a primeira batalha e a última batalha. Primeira batalha. Lexington,
1775. Começou a guerra aqui que vai durar 7 anos. Um conflito que vai durar 7 anos. Se você contar aqui os meses, daria 7 anos. Batalha de Yorktown. Última batalha. O último exército inglês foi vencido pelo exército continental, que era o exército dos colonos, que na verdade era o exército contrário ao exército britânico, lutando por sua liberdade. 1783, olha, levou um certo tempo, né? Há uma negociação e a Inglaterra então reconheceu a independência das 3 colônias americanas. Ocorreu o nascimento dos Estados Unidos da América. Então essa é a luta de independência dos Estados Unidos da América. Forte abraço do Marcão, estou ficando por aqui. Vou tomar mais um chazinho, mais uma bolachinha e descansar um pouquinho. Essa guerra me deixou cansado. Forte abraço. Fui!